Estamos na semana da lua nova de Escorpião, o mês da cura e transformação. Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Estamos na semana da lua nova. Essa lua nova aconteceu no sábado, dia 14, veio junto com o eclipse do sol. É aquele momento onde a gente teve a luz um pouco ofuscada. A semana passada nós nos encontramos aqui de uma forma rápida e você acompanhou que eu fiquei muito chacoalhada com a situação do mundo, mas aqui estou novamente, renascida das cinzas, como fênix, aproveitando essa energia de escorpião. É para isso que a gente tem a ajuda dos astros. Cada mês a gente tem o apoio, a gente tem uma determinada energia para a gente conectar. E olha como a gente é abençoado. Então, naquele finalzinho de Libra, onde a gente colocou na balança durante o mês todinho o que serve, o que não serve, agora a gente está aqui no mês de Escorpião, na semana da lua nova fresquinha para todos nós, para que a gente consiga fazer uma análise ainda mais criteriosa do que a gente já fez no mês de Virgem. No mês de Libra, que acabamos de sair, a gente colocou na balança o que serve, o que não serve, como que sou eu e o outro, a luz e a sombra. E agora, no mês de Escorpião, a gente tem essa capacidade da regeneração, da transformação. Por isso que Escorpião é conhecido como o mês da cura e da transformação. Então a gente ficou lá, eu vou falar de mim, né? Eu fiquei lá em frangalhos, fiquei com meu coração partido, despedaçado. Aí naquele monte de pedacinho de coração a gente cola os caquinhos e renasce das cinzas e ressurge e vence os aspectos sombrios. Esse é um dos principais pontos que a gente vai trabalhar ao longo do mês todinho. Se você já acompanha práticas há mais tempo, vai lembrar que o ano passado nós trabalhamos com afinco esse poder escorpiano de criar minhoca, de investigar. Escorpião gosta de um aspecto sombrio, de uma teoria da conspiração. Então, nós fizemos, até muitos receberam a aplicação de auriculoterapia, aquela acupuntura da orelha. A gente brincou que no ponto da mente, bem no alto da orelha, aqui no lóbulo não, no ápice da orelha, tem um pontinho da mente que ajuda a gente a organizar a nossa mente, os nossos pensamentos. Eu intitulei esse pontinho de show minhoca. Nós trabalhamos com afinco ano passado para vencer esses aspectos sombrios, é uma das principais correções de Escorpião, vencer esses aspectos sombrios e a gente poder se elevar ao lado primitivo, a nossa impulsividade. E olha que coisa maravilhosa, agora voltando com a mente mais calma, os sentimentos mais organizados e com maior chance de boas ações, retomamos a leitura da Torá. Se na semana passada eu fiquei meio chateada que bem na semana do reinício de Bereshit, da criação, a gente entrou esse mundo que já estava de cabeça para baixo, fica mais de cabeça para baixo ainda. Agora, depois de respirar, organizar, meditar bastante e reencontrar o equilíbrio, reencontrar uma motivação, uma alegria e dar uma injeção de certeza e esperança em mim mesma, fico felicíssima e grata que estamos aqui na segunda porção dos nossos estudos, a porção da semana. Nessa semana é Noé, a porção de Noé, e a gente entra em contato de novo com aquele conceito do dilúvio. O dilúvio aconteceu numa época onde o nosso mundo estava muito corrompido pelo ódio, pelo orgulho, pela soberba, pela ganância, pelo um curto-circuito gigante que desligou o ser humano do Criador. É nessa porção que a gente entra em contato com a construção da Torre de Babel, e a Torre de Babel faz uma analogia às tecnologias, né, o desenvolvimento da tecnologia,
quando o homem acha que ele pode mais do que o Criador, é quando ele se desconecta do Criador. Então, nós temos essa porção agora para a gente entrar em contato, para a gente estudar, para lembrar que, por pior que seja o momento, ou por mais corrompida que a humanidade esteja, o Criador fez um trato, fez um pacto com Noé e diz que não mais extinguiria a humanidade. Não da maneira como ele fez nessa época do dilúvio, lembrando a você sempre aqui que a gente interpreta histórias, a gente faz uma aproximação daquela época com o que estava escrito, como que a gente pode aplicar nos nossos dias modernos. E o mundo, se a gente for ser bem honesto, ter esse olhar bem cirúrgico, o Escorpião é regido por Marte, de acordo com a astrologia cabalística, e a astrologia tradicional também, o regente antigo de Escorpião é Marte, porque naquela época onde a astrologia foi criada, não existiam os planetas modernos, o regente moderno de Escorpião é Plutão, que é o planeta da morte, transformação, regeneração, o planeta do poder. Então, quanto mais poderoso eu me sinto, pode ser que eu fique mais arrogante, pode ser que eu fique mais controlador, pode ser que eu fique mais vingativo, ou quanto mais poderoso eu fico, eu me torno mais empático, eu me torno mais justo, eu me torno mais determinado. Então, sempre o lado A e o lado B das energias. Mas voltando aqui para a explicação da porção da semana, a gente tem aqui Escorpião sendo regido por Marte, por isso que eu estou falando aqui algumas palavras da análise cirúrgica, cortes cirúrgicos. Escorpião aprofunda. Marte é o deus da guerra, ele corta, ele elimina, às vezes com uma impulsividade, uma agressividade. Então, a gente tem que ter essa clareza nesse estudo para poder aplicar muito bem agora, nesse momento que a gente está vivendo, justamente porque naquela época existia também uma confusão muito grande em toda a humanidade. Então, essas questões, né, de, o que é verdade, é a religião, é a ciência, quem está certo, é a direita ou é a esquerda? Quem pode mais, o homem ou a mulher? Essas questões que vão gerando cada vez mais separação e confusão estão sempre vigentes. Mas chega uma época do mundo que isso está muito forte, que foi o que aconteceu nessa porção de Noé lá atrás, quando teve o dilúvio. Dilúvio em hebraico é Mabu, que também significa confusão mental. Todo o dilúvio aconteceu no mês de Escorpião, trazendo essa ideia da cura e da transformação. Vamos lembrar aqui que a gente conversa bastante sobre cabala. E todas as vezes, quando a gente está falando sobre questões cabalísticas, estudos cabalísticos, quando a gente fala sobre água, a gente está falando de Resed, a gente está falando da esfera da misericórdia. Então, toda essa questão do dilúvio, da água, com esse julgamento através da misericórdia. Então, a gente lembrar desses conceitos, né? Essas questões filosóficas, esses conceitos, ajudam a nossa mente material a compreender melhor o que está sendo falado, estudado, proposto. O nosso coração, através dos nossos sentimentos, consegue sentir de verdade um sentimento equilibrado, e a partir disso você tem uma ação mais harmônica, mais equilibrada, mais certa, justamente porque a gente consegue trabalhar essas imagens, esses conceitos na nossa mente. Eu vou falar aqui do hermetismo, um dos primeiros. A gente fala sempre do princípio da correspondência, que acho que é o segundo. Eu vou falar agora do primeiro princípio, que o todo é mental, que tudo acontece na mente. Todo esse trabalho que a gente faz é para o despertar da nossa consciência. Lembrando para a galera que gosta de chakras, a gente tem o hipotálamo e a hipófise. O coronário, como o chakra mais alto, que faz essa ligação nossa com o espiritual. Então, quanto mais a gente equilibra a nossa mente, quanto mais a gente limpa a nossa mente, quanto mais a gente tem saúde mental, maior a nossa conexão com o divino, ou mais fácil, maior a chance
da gente conectar com o divino de uma forma correta, sem interferências, vamos dizer assim. E Escorpião é um mês para isso, para a gente limpar a nossa mente, para a gente vencer esses aspectos sombrios, essas minhocas que criamos na nossa cabeça. Agora chega, vamos limpar a nossa mente. Falei aqui no início do nosso encontro que a gente está na energia da lua nova que veio eclipsada no dia 14. Olha, gente, eu não vou mentir como eu nunca minto aqui nos nossos encontros, em práticas e nem na minha vida. Eu procuro cada vez mais ser uma pessoa verdadeira, porque quanto mais eu me conecto com a verdade, mais eu pratico a similaridade da forma, mais eu sou um com o Criador. O benefício é só meu. E o entorno vai se beneficiar, é óbvio, mas o maior benefício é meu. Então é por isso também que é bom chamar a sua atenção para isso tudo. A gente vem nessa energia da lua nova, eclipsada, e a gente tem um período de aspectos muito tensos, mas muito tensos, acontecendo entre dar uma folga e outra, mas isso vai até 2026. Isso tudo que a gente está presenciando no nosso mundo, obviamente desde pandemia, mas para um momento mais atual, agora isso que a gente está vivendo, teve a guerra na Ucrânia que não se resolveu, e quando a gente tem aquela esperança de que a guerra vai se resolver, começa outra. Vou dizer para vocês que o mar não tá para peixe, não. Né? Vou dar uma de escorpiana agora aqui, a teoria da conspiração, com tanto aspecto tenso que a gente tem entre os planetas, tanta coisa que nós estamos sendo chamados a analisar, a curar e transformar, até 2026, muita água vai rolar. Olha, aqui vou parafrasear o dilúvio. Muita água vai rolar para que a gente consiga, através da misericórdia, equilibrar o julgamento. É sempre bom lembrar que não tem nenhuma folha que cai sem que o Criador saiba, ou para cá, como aqui em práticas a gente sempre costuma dizer, não há nada além da luz do Criador. Veja como eu tive um momento difícil a semana passada. Agradeço imensamente todas as mensagens que eu recebi, eu estou bem, já está tudo bem, já encontrei minha alegria, minha motivação novamente. Foram 2 dias só de susto, né? A gente é gente. Gente chora, gente desconecta, gente faz curto-circuito, eu sou gente, como qualquer outra gente. Então dê aquela esmorecida 2 dias só e opa, vamos, como eu mesma disse aqui a semana passada, não vou me dar o luxo de ficar aqui sofrendo com a vida boa que eu tenho, enquanto tem tanta gente precisando de luz, e só de eu estar bem, eu já consigo emitir e emanar essa luz. Quanto mais eu consigo fazer o meu ticum, a minha correção, mais eu contribuo para a correção do mundo ticum Olam. Então, vamos, arregacei as mangas, meditei nas ferramentas, estou nas letrinhas do mês de Escorpião desde o dia 14, mandei lá no grupinho de práticas o protetor de tela bonitinho, quem quiser e ainda não está no grupinho, por favor, entre. Aqui na descrição desse vídeo tem um link de convite. Aproveito este momento para agradecer e pedir para você deixar o seu joinha, caso você goste do nosso encontro. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho. De repente, você não gosta de ficar nos grupinhos, recebendo o link. Aí, quando eu carrego o vídeo, você fica sabendo. Compartilha com os amigos. Manda para aquele escorpião que gosta de fazer uma confusão, que gosta de ver pelo em ovo, que gosta de causar irritação nas pessoas que estão ao redor com aquele ferrão. Escorpião tem um lado bem sombrio e é por isso que a gente precisa vencer esses aspectos sombrios. E vamos aproveitar que nós estamos ainda na energia da lua nova e já entrar também nessa sintonia, porque agora no dia 22 entra a energia da lua crescente, 22 é o domingo. Então a gente já entra na energia da sobre a lua crescente na semana que a gente vai falando sobre essas fases da lua e como que a gente pode usar isso ao nosso favor. Mas essa coincidência que não existe de estarmos estudando o dilúvio, vamos prestar atenção, gente, vamos prestar atenção e sermos nós a misericórdia que o mundo está precisando, por favor.
Na energia do mês, nós temos aqui, mudamos a sintonia, estamos em outro mês, o mês de Escorpião, traz a energia do elemento água, também essa misericórdia para todos nós, ainda bem, mas nós temos aqui uma diferenciação dos outros signos de água, e agora a gente vai começar a entrar em contato com a sintonia do mês. Lembre-se que somos todos escorpiões ao longo do mês vigente, porque estamos sendo influenciados por essa energia. Então, é uma energia de compartilhar, como todo signo de água, lembra água, resede, misericórdia, compartilhar, é um compartilhar muito intenso, por isso que Escorpião tem um lado controlador, porque ele compartilha tanto, ele quer cuidar tanto, tem uma intuição tão forte, sente o outro de uma forma tão verdadeira, tão boa, que ele quer cuidar. Às vezes, de tanto querer cuidar, acaba sendo controlador. E aí, se a pessoa não aceita esse cuidado, ele vira vingativo. Como não quis o meu cuidado? Onde já se viu recusar o cuidado de alguém de Escorpião? Não pode. Então, se você não agrada a ele ou não recebe o que ele está te fazendo com agrado, pronto. Vira o lado B totalmente vingativo, porque aí já começa a colocar as minhocas na cabeça, né? Coisas do tipo Escorpião, e cuidado para todos nós ao longo desse mês. Até separei aqui transformar o amargo em doce. Tá? Outro ponto bem importante para Escorpião, transformar o amargo em doce, é aquilo que a gente já vive conversando aqui. Então, eu quero cuidar de alguém, eu vou fazer para esse alguém uma coisa que eu gosto. Mas pode ser que o outro goste de uma forma diferente, não da mesma forma que eu. Então, ele não recebeu, não fazer o que eu achava que ele deveria ter feito, se ele não respondeu o que eu achava que ele deveria ter respondido, se ele não prestou atenção no cuidado que eu estou dando para ele vai reagir de uma forma diferente. Então, a gente veio do mês de Libra aprendendo a respeitar o outro, o livre-arbítrio do outro, a opinião do outro, para colocar na balança eu e o outro. Então, a gente segue agora nesse trabalho, respeitando a decisão do outro, entendendo que o outro, ele pode simplesmente ver a situação de uma forma diferente e ter uma outra ideia, um outro sentimento. E não é porque a ideia do outro é diferente da minha, que ele não gosta de mim, que ele não valorizou o que eu falo, ou que ele acha que eu sou a pior pessoa do mundo. Aí já são as minhocas na cabeça. Escorpião é rei disso? Criar minhoca na cabeça. Cria a minhoca na cabeça, o que vai acontecer com a musculatura? Vai ficar rígida, 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 e já já a gente vai ver as partes do corpo que Escorpião representa. Então, vamos usar a nossa intuição de uma maneira bem clara, bem equilibrada, bem positiva, aproveitando essa energia intuitiva. Escorpião é o 8º signo. A casa 8 no nosso mapa é a morte e a transformação, a minha ligação com o lado oculto da vida, o outro, o dinheiro do outro, o poder que eu dou ao outro. Escorpião é um dos signos mais poderosos do zodíaco. Então, quanto mais a gente consegue estar no equilíbrio de Libra, que veio antes, mais a gente consegue usar esse poder intuitivo de Escorpião de uma maneira correta, de uma forma a compartilhar corretamente, a receber e compartilhar, aplicando a cabala da melhor maneira possível nas nossas vidas, certo? A gente já vem conversando ao longo desses anos sobre os aspectos que Escorpião traz também. Como ele é um signo muito poderoso, é bom a gente entender que ele tem faces, que ele tem fases ou que ele tem aspectos. São 3 formas da gente entender isso que nós vamos, esse conceito que a gente vai começar a conversar aqui um pouquinho. Então, a gente tem o aspecto primitivo, e quando eu falo a gente, é a gente mesmo, somos todos nós. Todos nós temos esse aspecto primitivo de Escorpião, que é o próprio escorpião, o próprio animalzinho, o escorpião. Então, o que acontece? Ele se sente ressentido, se sente magoado, fica muito apegado com as situações ou com as expectativas que ele criou, quer controlar toda a situação, e se as coisas não saem de acordo com o controle dele, como ele planejou, o que ele faz? Ele se vinga, ele usa o ferrão dele. Esse aspecto primitivo é onde a gente deixa
o nosso lado mais animalesco vir à tona, onde a gente deixa esse instinto, esse lado primitivo sobressair. Gente, é o que nós estamos vivendo, né? É o que nós estamos vivendo no mundo. A gente achou que a gente não fosse viver mais isso, e é bom a gente deixar claro aqui que a gente não quer que nenhum povo sofra, nem de um lado nem do outro, mas existem pessoas que ainda têm esse aspecto primitivo do ser humano. Eles simplesmente reagem, eles simplesmente se vingam, eles simplesmente atacam. Então, esse é o aspecto primitivo de Escorpião. E eu pratico isso no meu dia a dia todas as vezes que eu me sinto ressentido, todas as vezes que eu me sinto magoado. Quem se deixa ressentir e magoar somos nós. Então, como eu estou olhando para essa situação, nós estamos na primavera. A primavera é a energia da madeira, na medicina chinesa, a madeira, fígado e vesícula biliar, cuida dos nossos olhos. Então, como que eu estou olhando para a situação para me sentir ressentida, para me sentir magoada? Qual é o apego que eu tenho, que eu não deixo ir essa situação, porque eu não me liberto dessa mágoa se sou eu que escolho, se sou eu quem controlo. Então, quando eu fico presa no ressentimento, na mágoa, eu estou no aspecto mais inferior desse signo, eu estou na energia mais baixa, mais densa, o aspecto primitivo. Mas nós somos pessoas que praticam o que nos desperta. O que a gente já está entendendo? A gente já está entendendo que a gente já está evoluindo. Desculpa. A gente já ultrapassou esse aspecto primitivo. Agora, na maioria das vezes, nós estamos no aspecto moderado, o nível intermediário de Escorpião, que é a águia. Percebe o primitivo, me senti magoadinho, senti, não foi legal, não recebi bem, o que eu vou fazer? Vou olhar para isso, olha os olhos aqui de novo da madeira, eu vou olhar para isso, e aí o que eu vou fazer com essa raiva, com esse ódio, com esse rancor, com essa mágoa, com esse ressentimento? Eu vou olhar para isso da maneira correta. Então, peraí, eu tô me sentindo magoado por quê? Porque meu ego tá ferido? Porque eu queria colo? Porque eu queria que a pessoa me ouvisse e se importasse com a minha opinião? Olha o ego aí disfarçado de novo. Então, a gente encara essa realidade e aceita. Aceita, opa, peraí, aconteceu essa coisa desagradável, já entendi que eu vivo num universo de ação e reação e que eu não vejo a figura completa. Em vez de eu ficar aqui de mimimi, me sentindo magoadinho, ressentido, o que eu vou fazer? Eu vou transformar. Vou usar esse aspecto moderado de Escorpião e vou regenerar. Vou curar e transformar. Já entendi que eu fiquei magoadinho, que é o meu ego ferido querendo confete. Não vou deixar isso. Não vou deixar isso sobressair. Não vou alimentar isso. Eu vou olhar para isso com um olhar sincero, com esse olhar cirúrgico de Escorpião regido por Marte, com esse olhar regenerador, Escorpião regido por Plutão, e vou fazer o quê? Vou aceitar que eu tenho ego, que eu tenho orgulho ferido, que eu estou em processo de transformação e não vou dar asas a isso. Vou aceitar essa situação e entender que eu mereci passar por aquilo por algum motivo que eu desconheço, mas tudo bem. Como não há nada além da luz do Criador, vamos partir para outra. Quando a gente consegue fazer isso com total habilidade, a gente já está no aspecto elevado de Escorpião, que é Fênix. É onde a gente consegue olhar para a situação que a gente está vivendo de uma perspectiva superior e a gente consegue ultrapassar os nossos desafios, a gente consegue vencer esses nossos aspectos sombrios. Foi mais ou menos o que eu tive que fazer a semana passada, durante uns 2 ou 3 dias, viu, gente? Não é rápido para muitos de nós. Para algumas pessoas é super rápido. A pessoa ela já tem esse aspecto mais desenvolvido, ela já tem mais facilidade. Vai depender das características dela mesmo. Lembra que cada um de nós é um recipiente? Se o seu recipiente tem muita água num aspecto desequilibrado, vai ser mais difícil soltar, vai ser mais difícil esquecer, vai ser mais difícil perdoar, mas não é impossível. Nós estamos aqui fazendo esse trabalhinho de lapidar.
Se o seu recipiente ele é um recipiente que tem mais características do elemento fogo, rapidinho vai explodir, vai pôr para fora, vai deixar aquilo para lá, vai transformar. Pode ser que no momento a pessoa dá uns gritos e pronto, ultrapassa isso, vai ter mais facilidade. O fogo tem esse poder regenerador, transformador, então vai ter mais facilidade para fazer isso. Então é importante, eu acho interessante, no mínimo, a gente conhecer essas características, essas fases de escorpião, para a gente ter essa clareza no nosso dia a dia. O mundo está do jeito que está, por quê? Porque a gente tem raiva, porque a gente tem intolerância, porque a gente quer impor a nossa opinião em relação à do outro, porque a gente quer que as coisas sejam do jeito que a gente acha. São 8 bilhões, acho que 8 bilhões de pessoas. Se cada um de nós for agir dessa maneira, não vai ter consenso, não vai ter consenso. Então é muito legal a gente trazer essas coincidências que não são coincidências, que a gente tem essa capacidade, né, de evoluir. Então, do aspecto primitivo para o aspecto elevado são estágios que a gente vai alcançando aqui na nossa vida e a gente vê como a gente vai evoluindo, aproveitando essa energia do dilúvio para curar e transformar e ter claro para a gente que cada vez mais o nosso pensamento, o nosso sentimento e as nossas ações devem estar mirando no coletivo e não no individual. Quanto mais a gente conseguir ter esse trabalho pelo coletivo, essa empatia pelo outro, mais a gente vai conseguir trazer a paz e o equilíbrio para o mundo. Isso eu tenho certeza também, assim como não há nada além da luz do Criador. Então a gente tem essas fases de escorpião, tudo isso para a gente saber dos pontos de correção que a gente tem ao longo desse mês. Tikkun é o termo hebraico para correção e todos nós temos que aprender a vencer os aspectos sombrios da vida da gente. Esse mês fica mais fácil. Começou a sentir desequilíbrio, começou a pensar coisa que desequilibra, que desarmoniza, que não é legal. Lembra que você tem que vencer esse aspecto sombrio. Vai fazer outra coisa. Vai ver um filme de comédia, vai pintar uma mandala, vai costurar qualquer coisa, vai ler um livro bom que fala sobre transformação e espiritualidade, vai rezar, faz seu japamala, seu rosário de intenções. Nós temos que rezar muito. Começou minhoca na cabeça, lembra. A gente falou a semana passada, qualquer coisa, vê de novo o nosso encontro da semana passada. O pacotinho da minhoca minha junta com o pacotinho da minhoca do outro, vira um pacotão de minhoca. Enche a cabeça dessas pessoas desequilibradas que estão ainda no controle do mundo. Uma briga, uma disputa de poder cada vez maior vai acontecer e nós vamos ver. Lembrem-se que os falsos profetas cairão, mas enfim, a gente junta isso tudo e dá forças para essas pessoas fazerem essas coisas desastrosas. Quando se desconecta dos astros, é um desastre. É mais ou menos o que está acontecendo conosco. Então, vamos vencer os nossos aspectos sombrios, dar o troco na medida certa e perdoar. Não adianta ficar com aquele ressentimento. Não adianta ficar com aquela minhoca na cabeça. Você tem que exteriorizar. Você não precisa dar o troco na mesma moeda, mas vale a pena você comunicar. Comunica. Olha, eu não gostei. Olha, não foi legal. Olha, eu me senti mal. Eu me senti magoado, eu me senti ferido. Conversa, põe para fora. Olha, fulano, eu quero pedir um favor para você. Você não faz mais isso que você fez comigo? Por quê? Eu não me senti bem. Eu tô aqui num processo de vencer aspectos sombrios da minha vida. Cada vez que você faz isso comigo, não me ajuda. E eu tô precisando de ajuda. Você pode me ajudar? Pronto, gente. A gente tem que aprender a falar da maneira correta. A gente veio de Libra, a gente veio do abracadabra. Eu crio com as palavras. Eu sempre ponho as minhas colinhas aqui, então em Virgem a gente fez aquela análise e a organização. Em Libra, a gente ponderou o que serve e o que não serve, colocando na balança. Agora, em Escorpião, a gente tem que transformar e regenerar essas coisas todas. E a gente só consegue transformar, a gente só consegue mudar, a gente só consegue regenerar quando a gente põe para fora, quando a gente troca,
quando a gente troca a experiência, quando a gente troca o sentimento, quando a gente troca o pensamento. Então, a única forma que a gente tem para fazer isso é conversando, falando, exteriorizando aquilo que não foi bom para você, para que o outro saiba. Se ele continuar repetindo o outro, aí eu sinto muito. Aí a gente tem que se elevar à impulsividade e dar o braço a torcer, que não vai dar certo com aquela pessoa, não vai dar certo com aquele parceiro, não vai dar certo essa ideia, não adianta, não adianta, o outro não consegue. Então eu vou confiar na luz e deixa aí, deixa aí, é um trabalho, deixa aí. É um parceiro, uma parceira? Deixa aí. É um filho? Deixa aí. Não adianta, não adianta. Então a gente vai ter um período muito bom para ficar analisando de uma maneira diferente da de Virgem. Agora é aquela dissecação. Estava aqui buscando a palavra, né? Bem profundo. Escorpião é conhecido como mais profundo, mais intenso do zodíaco. Dificilmente exterioriza suas emoções, dificilmente confia em alguém a ponto de dizer o que está sentindo. Então, todos nós vamos ter que fazer essa dissecação para a gente compreender até onde a gente consegue fazer essa transformação, essa regeneração e até onde é trabalho do outro. E ser honesto se ele consegue ou não fazer esse trabalho, deixa aí, deixa aí. Ferramenta maravilhosa que a gente pode usar o mês todinho, Dalet Nun, as letras do mês. As letras em hebraico a gente sempre lê da direita para a esquerda. As letras elas vão servir como um filtro da energia para adequar ao nosso recipiente. Então vale a pena a gente usar para nossa cura e transformação as letrinhas do mês de Escorpião. A letrinha Dalet, que criou o planeta Marte, mais uma vez na astrologia antiga, clássica, Marte é o regente de Escorpião, então Dalet criou o planeta Marte, representa a porta, as portas que a gente pode abrir na nossa vida, mas as portas que a gente também deve fechar. Ajuda a gente a ser humilde e a receber o outro. Então, em vez de eu ser controlador, em vez de eu criar minhocas na cabeça, em vez de eu já ter toda a teoria da conspiração pronta, eu vou ser humilde. Eu vou entender que eu preciso receber um pouquinho também. Uma vez a gente fez essa analogia com a água, né? O copo d'água e a jarra. Não adianta nada, o copo está acima da linha da jarra. Ele tem que estar abaixo da linha da jarra da água para poder receber. Então é uma figura legal, é um ensinamento bom que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Cada vez que eu estou me tornando humilde, que eu ajo com humildade, eu estou dando a mim mesma a oportunidade de receber mais misericórdia, de receber mais sabedoria, de receber mais a própria humildade. Já a letrinha Nun, que criou o signo de Escorpião, ela também representa um peixe, traz para a gente a energia do entendimento e ajuda a gente a conectar com essa energia da cura. Então, a gente trazer cura para as minhocas que a gente põe na nossa cabeça, um entendimento para saber quais são os escorpiões que eu carrego no meu bolso, quais são os escorpiões que eu carrego na minha mente, no meu coração e que acabam refletindo nas minhas atitudes. Então, excelente ferramenta para a gente usar ao longo do mês, tá bom? Na seção Dicas de Astrologia, a gente vem fazendo isso desde o signo de Peixes no ano passado e só fomos melhorando, aprimorando a cada mês. Então, o signo de Escorpião, a gente já comentou sobre isso hoje, ele é do elemento água, então é um signo que trabalha muito o sentimento, as emoções. A qualidade de Escorpião é ser um signo fixo. Então, precisa intensificar a experiência, precisa realmente sentir lá dentro da mente e do coração para poder aprender, para poder transformar, para poder mudar as coisas na vida dele. Então, tem uma certa teimosia associada por conta dessa qualidade fixa. Então, às vezes, é difícil para o escorpião fixar e entender de verdade aonde ele tem que mudar, o que é que ele tem que transformar. Os planetas regentes, a gente tem Marte e Plutão.
A palavra-chave para esse mês, para Escorpião e para todos nós é eu renovo. Tudo isso está sendo muito pedido para todos nós, gente, para todos nós. Renovarmos os nossos pensamentos, sentimentos, ações, renovarmos as nossas crenças, renovarmos os nossos valores éticos, os nossos valores morais, também os nossos valores financeiros. Tudo isso vem sendo pedido para a gente já há bastante tempo, intensificou em 2020 e agora, com esse eclipse bem na lua nova de Escorpião, que é a intensidade maior do que essa, a própria sombra na frente da luz, como é importante a gente vencer esse aspecto sombrio para deixar a nossa luz brilhar. Olha que coisa legal. A energia positiva é a transformação, Escorpião desapega, que é uma beleza, por isso que é também considerado como um signo um pouco frio em relação aos sentimentos, porque é mais prático que os outros signos de água, justamente porque tem essa energia regeneradora, transformadora muito forte. Ok, não é para ser, não é para ser. Vamos para a próxima? Ah, não dá mais certo, não dá mais certo. Vamos transformar, vamos para o novo. Então, vamos aproveitar essa energia mais fácil para todos nós ao longo desse mês e curar e transformar aquilo que a gente precisa. A energia negativa é o controle, a posse, o ciúme. Escorpião é muito ciumento, é muito controlador, muito controlador. Veja bem, os escorpianos ao seu redor, escorpianos e escorpianas, tá? A gente pode falar mais sobre isso a semana que vem. Tem uma energia sexual muito forte, por isso que a parte do corpo, órgãos sexuais e de eliminação, a região também do quadril, tá? Quadril e órgãos genitais. Por isso essa história da rigidez muscular, às vezes é difícil ter jogo de cintura, a gente precisa ter jogo de cintura. A gente precisa entender que a gente não controla nada. Quanto mais a gente quer controlar, menos jogo de cintura a gente tem, menores são os nossos passos para frente. Pensa no corpo físico, pensa no seu esqueleto, tá? Pensa, se a musculatura do quadril enrijece, como que você vai ter jogo de cintura para caminhar, para seguir adiante? A gente está indo rumo ao mês dos milagres e depois o mês para subirmos as montanhas. Então a gente tem que preparar agora esse nosso meio do corpo. Também gosto muito de dizer nas aulas, a região do quadril, da cintura é o momento presente. A parte superior do corpo tem mais a ver com yang, com o futuro. A parte inferior do corpo mais a ver com a energia yin, com o passado. O quadril, a região do quadril é a metadinha, o que divide o passado do futuro é o presente. Então, quanto que eu tenho de jogo de cintura no meu dia a dia, na minha vida, agora? Quanto que eu consigo, rebolar para poder ultrapassar, vencer os meus aspectos sombrios? Então, quanto mais jogo de cintura a gente tem, significa que menos a gente está exercendo o controle e maior a nossa capacidade de transformação. Ficou lindo, na teoria é lindo, e aqui, você que me acompanha já há mais tempo, menos tempo, está acompanhando agora, saiba, aqui a gente pratica. Então não é lindo só na teoria, é maravilhoso na prática, porque funciona, certo? Funciona. A linha do Ana Becom, uma linha ótima para a gente fazer agora, nesse momento do mundo. A terceira linha do Ana Becom, que nos conecta à esfera de Tifaré. Tifaré é o centro da árvore da vida, é o amor misericordioso e incondicional. A luz crística está em Tifaré, Jacó está em Tifaré, traz para a gente a energia do equilíbrio. Vamos meditar todos juntos nessa linha, gente, ao longo desse mês todinho. Temos anos de trabalho para ajudar o nosso planeta a curar e transformar, a limpar e regenerar. Às vezes a limpeza dá trabalho, não é fácil, a gente vê muita sujeira para deixar tudo limpinho, brilhante. Então vamos usar essa linha o mês todinho, convido você. Vamos meditar, a gente medita, eu medito todo dia nos 72 nomes, faço as letras do mês vigente no meu japamala,
Sempre que posso, faço a grande invocação. Eu faço Ana Becoa, escuto mais a música do que faço a prece. Mas em momentos como o que estamos vivendo, faço a linha vigente do mês. Se não dá tempo de fazer no Japamala 108 vezes, fazer a linha do Ana Becoa 108 vezes no Japamala é uma coisa. Fazer as letrinhas do mês é outra, às vezes não dá tempo. Não tem problema, projeta 3 vezes na mente, no coração, nas mãos. As 3 formas que a gente tem de manifestar a energia no mundo, através do pensamento, do sentimento e da ação. Se a gente meditar nessas linhas do Ana Becoa, projetando na mente, no coração, nas mãos, a gente equilibra o pensamento, equilibra o sentimento, equilibra as nossas ações. Quando a gente medita na linha todinha, a gente abre o nosso canal do sustento, a gente consegue trazer para a gente a prosperidade e a abundância, a gente rejuvenesce o nosso corpo. Yud Kafshin é uma beleza, transforma os opostos, as 3 últimas letrinhas da linha todinha, e também rejuvenesce o nosso corpo. E a linha todinha remove a morte de todos os aspectos da vida. Gente, eu estava conversei com muitas pessoas ao longo dessa semana, e são várias as fichas que vão caindo, isso é uma coisa antiga, mas eu não sei como se diz hoje, atualmente. Quando você entende um conceito, a gente falava antigamente que a ficha caiu, então pode dizer também que uma luz se acendeu, né? Uma luz se acendeu. A gente tem que fazer, a partir de agora, e com mais afinco, ou com mais afinco do que nunca, trazer vida para a nossa vida. Olhar para a vida na nossa vida. Falar de vida. Viver a vida. Gerar vida. É tudo que a gente pode fazer. Não estamos vendo um momento de tanto oposto? Não quero mais ficar pensando nisso, não quero mais ficar falando disso, não quero mais ver isso. Por quê? Porque eu quero gerar vida. Então, palavras bonitas geram vida. Crítica não gera vida, elogio gera vida. Bons pensamentos geram vida, minhoca na cabeça não gera vida. Vamos gerar vida, vamos remover a morte de todos os aspectos da vida, fazendo Nun Gimel Dalet e Yud Kaf Shin todos os dias ao longo desse mês. Fica aqui o pedido, a dica e o compromisso assumido que ao longo do mês de Escorpião meditarei na terceira linha do Ana Becoa, porque eu quero equilíbrio na minha vida, na sua vida e, acima de tudo, no nosso mundo lindo, maravilhoso. A gente torce tanto para isso, né, gente? Vamos praticar, então. Cada um de nós que pratica, lembra que é o micro que define, é de dentro para fora. Escorpião é o mês para a gente olhar para dentro, lá na nossa profundeza. Então, vamos trazer para fora toda a nossa luz. Quanto maior a sombra, maior a luz. Já que estamos vivendo um momento sombrento, vamos lembrar disso, que a gente tem luz, somos luz todos juntos, a gente amplia muito a luz do mundo, certo? Dica para Escorpião, começamos com as liçõezinhas de casa na semana da Lua Nova. Supere a tendência natural de vingança e dedique-se a revelar luz no mundo. Olha que coisa boa! A gente podia estampar isso em nossas casas, em nossos trabalhos, no mundo todinho. Vamos revelar luz no mundo, vamos nos dedicar à vida, cada vez mais harmonia e menos caos. Estamos engajados nesse nosso trabalhinho e espero que, se você esmorecer um pouquinho, já esteja melhor também. Posso garantir que estou mais confiante, estou mais cheia de esperança, já estou novamente motivada, porque a lua nova de Escorpião me trouxe esse olhar transformador, regenerador. Eu sinto muito, gente, eu sinto muito que as pessoas sofram, mas é ação e reação que a gente vive aqui em Malkuth. Ainda estamos no princípio da dualidade. Então, nenhum de nós sofre à toa. Mais uma vez, não há nada além da luz do Criador. Todo mundo está onde deveria estar. Às vezes eu me perco um pouco disso, mas eu volto. Eu espero que você também, quando se perder de si mesmo, quando se perder de seu Júpiter, da fé e da esperança, que você volte, que você retorne. Tá? A gente retorna, a gente supera essa tendência da tristeza, da frustração, do ressentimento, da mágoa, da vingança, e a gente se dedica a revelar
luz no mundo. Eu não vou fazer as meditações aqui hoje porque ficou uma série de conceitos, mas desejo que cada um de nós faça em suas casas, ao longo da semana, ao longo do mês, letrinhas do mês de Escorpião, tá aí de novo, Dalet Num, Dalet Num. Eu mandei lá no grupo, posso mandar mais alguma coisa se alguém quiser, mas já tá lá o protetor de tela. Se alguém entrar depois, eu mando de novo, não se preocupa. A gente meditar e vamos meditar na linha do Ana Becoa, por favor. Essa linha do Ana Becoa ajuda a gente a superar essa tendência negativa, esse aspecto primitivo que o ser humano tem para revelar luz, para praticar a similaridade da forma. Somos todos iguaizinhos ao Criador, então seremos amor, vida, luz, harmonia, paciência, paciência e alegria. Continuamos a mesma sessão avisos, a mesma da semana passada, talvez seja a mesma do mês todinho, talvez. Manter a calma, vamos manter a calma. Eu brinco aqui em casa, olha os planetas, brinca na sua casa também, olha os planetas, os aspectos estão tensos, estamos no mês de Escorpião, que é regido por Marte e Plutão. Se a gente não mantém a calma, ixi, gente, todos nós saímos para a batalha, todos nós saímos para a guerra, todos nós saímos matando e transformando tudo aquilo que a gente não gosta de qualquer maneira, e não é o que a gente quer, não é o que a gente quer. Nós já escolhemos o time da luz, nós já escolhemos esse time. Então nós estamos todos unidos para trazer luz para o mundo. E a gente faz isso como? Mantendo a calma, respirando fundo, pensando em sorvete, lembrando que eu não quero que o mundo se exploda, eu não quero que o mundo se exploda em guerra, em bomba, em massacre, não quero nada disso. Então eu aqui no meu micro serei paz, serei calma, vou manter a calma, vou enganar a ansiedade, as minhocas na cabeça, vou tirar elas da minha cabeça, mudando meu pensamento através da minha respiração, mudando meu sentimento. Vou tomar um sorvete, vou rir da vida, vou fazer as letrinhas, vou segurar gelo, vou respirar no saco, vou ouvir Ana Becoa, vou ouvir frequência, a gente já falou da frequência dos milagres, já falamos da frequência que ajuda a gente a elevar a nossa vibração. Vou mandar de novo lá no grupinho a frequência que ajuda a gente a superar medos e aumentar a nossa vibração. Não sucumbir às tensões, por favor, vamos lembrar disso, tá bom, gente? Vamos nós sermos a paz e a luz que a gente quer no mundo. Cada vez que perder a paciência, lembra disso, lembra de mim falando com você. Não sucumba às tensões, respira fundo, respira fundo. A gente quer ser águia, a gente quer ser fênix, a gente não quer mais ser escorpião, aspecto primitivo, não. A gente já está trabalhando com afinco, a gente sabe que a gente é capaz, a gente sabe que a gente não vê a figura completa, e a gente sabe que não existe nada além da luz do Criador, então não sucumbiremos às tensões. Combinado? Um monte de trabalho para todos nós, certo? Mas eu sei que a gente é capaz, eu sei que a gente vai conseguir, eu sei que a gente vai regenerar o mundo da gente através desse renascimento das cinzas, que é o poder principal que Escorpião tem. Então eu desejo uma ótima semana para todos nós e para o nosso mundo também, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre nós e nos agracie, tenha o Eterno misericórdia de nós e nos coloque a paz. Gratidão imensa, imensa, uma excelente semana para todos nós e show minhoca, hein, gente? Show minhoca, até a semana que vem, tchau!